Preparem-se para um duelo escaldante em Turf Moor. O Liverpool, líder invicto e a surfar numa onda de perfeição, visita um Burnley desesperado para dar um novo rumo à sua temporada. Mas aqui está um dado impressionante. O Liverpool não só venceu os últimos 6 jogos fora contra o Burnley, como fechou a baliza a 7 chaves, mantendo-a inviolada em 4 desses encontros. Conseguirão os Clarets, contra todas as probabilidades e um calendário brutal, quebrar esta supremacia de ferro dos Reds? Ou os homens de Jurgen Klopp, talvez até lançando uma nova arma ofensiva, continuarão a sua marcha impecável? O palco está montado para uma batalha emocionante, vamos descobrir o que está verdadeiramente em jogo. Embora ambas as equipas possam apresentar um familiar esquema tático de 4-2-3-1, não se deixe enganar, o seu ADN tático não poderia ser mais distinto. O Burnley, eficaz na finalização e dinâmico nas alas, cede frequentemente a posse de bola, uma vulnerabilidade crítica. Sofrem visivelmente contra passes em profundidade e dribladores ágeis, especialmente pelos flancos. Ora, aqui está a reviravolta. Isto joga diretamente a favor do Liverpool, mestres dos contra-ataques relâmpago e do domínio das alas. No entanto, os próprios Reds têm um ponto fraco, uma surpreendente suscetibilidade a contra-ataques rápidos e uma tendência para vacilar ao proteger uma vantagem. Este intrigante choque de estilos sugere que poderemos assistir a um jogo surpreendentemente aberto e com muitos golos, mesmo com o controle esperado do Liverpool. O Burnley enfrenta uma batalha difícil, a braços com uma lista significativa de lesionados que inclui figuras cruciais como Zekiem Doni e Jordan Bayer. O seu treinador, Vincent Kompany, deverá manter a sua estratégia principal apesar dos recentes contratempos, um testemunho das opções limitadas. Para Liverpool, a perspectiva é bem mais animadora. Alexis McAllister está de volta à disputa, Ibrahima Konate está em plena forma e, crucialmente, rumores sugerem que nova contratação, Alexander Isak, poderá até fazer a sua estreia vindo do banco, adicionando mais uma dimensão ao poder de fogo ofensivo. Esta gritante disparidade de talento disponível confere ao Liverpool uma vantagem significativa, talvez decisiva, antes mesmo de a bola rolar. Um olhar sobre a tabela da Premier League pinta um quadro vívido. O Liverpool está majestosamente no topo, ostentando um registro impecável de pontos máximos nas suas 3 primeiras jornadas. Marcou uns impressionantes 8 golos, sofrendo 4. Em contraste, o Burnley vegeta na 14ª posição com apenas 3 pontos, tendo marcado 4 e permitido 6 aos seus adversários. No entanto, aqui está uma anomalia fascinante. O Burnley manteve um registro defensivo impecável em casa, marcando 2 golos sem sofrer nenhum. O Liverpool, contudo, tem sido implacavelmente eficiente nas suas deslocações, encontrando as redes 3 vezes no seu único jogo fora. Esperem que os Reds dominem a posse de bola, com a sua superior precisão de passe ditar o ritmo. Mas fiquem atentos aos pontapés de canto, ambas as equipas geram um número comparável por jogo, sugerindo valor potencial nesse mercado. As recentes performances do Burnley apresentam uma dicotomia fascinante. Fora de casa, sofreram derrotas dolorosas, concedendo 3 golos cada contra gigantes como Manchester United e Tottenham. No entanto, pisem o sagrado relevado de Turf Moor e encontrarão uma besta completamente diferente. Aqui, garantiram uma vitória convincente por 2 golos na Premier League contra o Sunderland e uma vitória suada por 2-1 na Taça da Liga contra o Derby. Esta notável resiliência em casa sugere um espírito de luta enraizado. Apesar de frequentemente chegarem ao intervalo empatados ou até em desvantagem, os Clarets têm consistentemente encontrado uma forma de virar o jogo e garantir resultados no seu próprio terreno. Poderá este padrão sugerir uma arrancada tardia ou uma reviravolta dramática neste jogo? O Liverpool, pura simplesmente, está numa forma entusiasmante, a voar nos seus primeiros jogos da temporada. Conquistaram a vitória em 3 dos seus últimos 4 jogos, sendo o único não vitória um empate suado na Community Shield. As suas conquistas na Premier League incluem um triunfo sofrido por 1-0 contra o Arsenal e, notavelmente, uma cativante vitória por 3-2 fora de casa sobre o Newcastle, demonstrando a sua formidável capacidade ofensiva mesmo em território hostil.
O que é verdadeiramente intrigante para os apostadores é a sua capacidade consistente de estabelecer uma vantagem ao intervalo, muitas vezes preparando o terreno para as suas vitórias finais. Isto sinaliza que uma forte performance na primeira parte está novamente em jogo. Agora, vamos dissecar as estatísticas brutas, onde a verdadeira imagem emerge. O Burnley, em média, marca cerca de 1,5 golos por jogo, enquanto sofre quase 2. No entanto, a sua fortaleza em casa transforma estes números. Conseguem 2 golos marcados e um mísero meio golo sofrido. Fora de casa, a narrativa inverte-se dramaticamente. Um único golo marcado contra 3 sofridos. O Liverpool, em contraste, tem uma média impressionante de 2,5 golos marcados por jogo, enquanto sofre 1,5 golos. Crucialmente, a sua prolificidade viaja com eles, pois continuam a encontrar as redes 2,5 vezes por jogo fora de casa. O Burnley celebrou a vitória nos seus 2 jogos mais recentes em casa, enquanto Liverpool permanece uma força inabalável longe de Anfield. Isto prepara um confronto épico. Conseguirá a defesa reforçada do Burnley em casa resistir à torrente implacável do potente ataque do Liverpool fora de casa? O histórico de confrontos diretos pinta um quadro inegavelmente claro da superioridade esmagadora do Liverpool. Nos últimos 6 encontros, os Reds saíram vitoriosos em 5, sendo o único triunfo do Burnley uma vitória surpreendente por um golo solitário em Anfield há mais de 4 anos, uma memória distante. Aqui está um detalhe crucial para a sua estratégia de apostas. O Liverpool estabeleceu consistentemente uma vantagem ao intervalo em 2/3 destes confrontos. Além disso, o Burnley raramente incomoda o marcador contra os Reds, com uma média de um mísero terço de golo por jogo, enquanto Liverpool marca consistentemente quase 2 golos em troca. Esta tendência histórica sugere fortemente que o Liverpool vai entrar com tudo, assumindo o controlo e provavelmente dominando as hostilidades desde o primeiro apito. E é aqui, meus amigos, que as dicas de apostas realmente se intensificam. Preparem-se para este facto surpreendente. Em todos os seus recentes confrontos diretos, o Burnley não conseguiu registar um único golo em casa contra o Liverpool. Deixem-me sublinhar, 0 golos em casa para o Burnley quando os Reds visitam. Inversamente, o Liverpool manteve uma defesa impenetrável, garantindo uma baliza inviolada em todos os jogos recentes fora de casa em Turf Moor. Não só isso, mas o Liverpool encontra as redes com maior frequência fora de casa contra o Burnley do que no seu próprio estádio, marcando frequentemente na primeira parte na estrada. Este padrão convincente e consistente oferece um indicador poderoso. O Liverpool não só é provável que vença este jogo, como poderá muito bem fazê-lo sem que o seu guarda-redes seja incomodado uma única vez. Mudando o nosso foco para a altura, os defesas e médios do Burnley ostentam coletivamente uma vantagem marginal em estatura sobre os seus homólogos do Liverpool. Isto poderá conceder-lhes uma ligeira vantagem em duelos aéreos cruciais, particularmente dentro da sua própria área de grande penalidade ou disputando as bolas divididas no meio-campo. No entanto, os Reds contrariam isto com um guarda-redes mais alto, aumentando o seu domínio da área, e os seus avançados também possuem uma vantagem fracional em altura. Embora não seja uma diferença monumental, estas variações fracionais poderão certamente tornar-se um fator decisivo nas batalhas de bola parada, tanto a defender como a atacar, adicionando mais uma camada para ponderar para aqueles que procuram mercados de nicho. Aprofundar a idade média dos jogadores revela uma paridade surpreendente entre os dois plantéis. A linha defensiva e o motor do meio-campo do Burnley são marginalmente mais experientes do que os do Liverpool, mas a distinção é verdadeiramente negligenciável. Esta ligeira diferença oferece alguma vantagem estratégica, seja a exuberância juvenil ou a sabedoria veterana? Parece que não. Para este encontro, pelo menos em termos de idade, podemos considerá-lo um campo de jogo totalmente nivelado, sem que nenhuma das equipas detenha uma vantagem distinta. Quando examinamos as classificações individuais dos jogadores, uma hierarquia clara emerge. O Liverpool, nas suas linhas defensivas, motores do meio-campo e pontas de lança ofensivos, apresenta consistentemente métricas de desempenho médio superiores. Os seus jogadores, quase sem exceção, demonstram um maior calibre de jogo em comparação com os do Burnley. Curiosamente, os guardiões entre os postes são avaliados de forma igual, sugerindo duas presenças formidáveis na baliza. No entanto, esta disparidade pronunciada na qualidade individual geral e no desempenho consistente reforça inequivocamente o estatuto do Liverpool como os esmagadores favoritos para este encontro.
Focando nas estrelas que podem realmente brilhar, para o Burnley, fiquem atentos a Lyle Foster, uma presença imponente que se destaca nos duelos aéreos. Josh Cullen é o seu inegável coração criativo, orquestrando o jogo, liderando em assistências e passes-chave e até ostentando um prémio de homem do jogo. Jayden Anthony representa a sua ameaça de golo mais potente. Do lado do Liverpool, o colossal Virgil van Dijk permanece um colosso aéreo, dominando os céus. Cody Gakpo é um verdadeiro destaque, uma força versátil que lidera em assistências e passes-chave, partilhando honras de homem do jogo e mostrando a sua imensa influência geral. Fiquem de olho em Hugo Ekitike, um goleador comprovado que também tem uma performance de homem do jogo no seu currículo. Estas batalhas individuais poderão ditar o fluxo do jogo. Mas cada equipa tem o seu calcanhar de Aquiles e certos jogadores revelam vulnerabilidades. Para o Burnley, Josh Cullen, apesar da sua genialidade criativa, tem sido surpreendentemente fácil de contornar, foi driblado mais vezes do que qualquer outro jogador e até sofreu o infortúnio de um autogolo. Lyle Foster, embora forte no ar, tende a cometer faltas e muitas vezes encontra-se em fora de jogo. Virando-nos para o Liverpool, mesmo o influente Cody Gakpo tem um lado mais selvagem, liderando a equipa em faltas e foras de jogo, apontando para uma abordagem agressiva, mas ocasionalmente indisciplinada. E aqui está uma estatística para o mercado de cartões. Ryan Gravenberch acumulou 2 cartões amarelos em apenas 3 aparições, uma taxa verdadeiramente preocupante. Serão estas fraquezas expostas, potencialmente levando a livres, penaltis ou até mesmo um cartão? Agora, para aqueles que dissecam o jogo minuto a minuto, vamos desvendar o momento crucial dos golos. O Burnley tem um padrão distinto de marcar e sofrer golos na segunda parte, com uma concentração particular de ação a ocorrer entre os 50 e os 70 minutos. Também mostraram uma propensão para ceder golos cruciais mesmo no final, para lá da marca dos 90 minutos. O Liverpool, inversamente, tem o hábito de marcar pouco antes do apito para o intervalo, tipicamente nos últimos 15 minutos do primeiro período, e depois novamente muito tarde nos jogos, muitas vezes nos últimos 10 minutos ou já nos descontos. Eles também mostram uma tendência para sofrer golos ao longo da segunda parte. Esta fascinante interação de janelas de golo sugere fortemente que o drama tardio, particularmente na forma de golos, não é apenas uma possibilidade, mas um cenário altamente provável neste jogo. Poderemos assistir a uma conclusão emocionante? Para aqueles de olho no mercado de total de golos, preparem-se para potenciais fogos de artifício. Ambas as equipas têm estado consistentemente envolvidas em encontros com muitos golos esta temporada. De facto, cada jogo envolvendo o Burnley ou o Liverpool teve pelo menos um gol marcado, e isso é um registro perfeito de 100%. Mais significativamente, 2/3 substanciais dos jogos do Burnley e uma proporção idêntica dos jogos do Liverpool ultrapassaram a marca de 2,5 golos no total. E o Liverpool vai um passo além. Impressionantes 2/3 dos seus jogos até ultrapassaram a formidável barreira dos 4,5 golos, indicando uma propensão para verdadeiros festivais de golos. Esta riqueza de dados aponta inequivocamente para um confronto emocionante, prometendo uma abundância de golos para o espectador perspicaz e o apostador astuto.